Queridos, graça e paz, Deus abençoe sua vida. Quero trazer hoje aqui um discipulado de liderança, fazer uma mentoria com você, um discipulado para liderança. Eu me dirijo primeiramente e obviamente aos pastores que estão comigo, às lideranças que estão comigo. E hoje eu quero falar com você que é líder em uma lagoinha aqui em Rondônia. Eu tenho falado tanto com seus pastores para eles cuidarem de você, para eles não maltratarem você, para eles respeitarem a sua vida, que é uma vida livre em Cristo. Eu tenho defendido muito você que é líder, que é ovelha do rebanho, perante seus pastores. Então nós somos já em várias igrejas aqui em Rondônia, e eu tenho defendido muito você. Tenho falado constantemente aquilo que tenho recebido da minha liderança direta, de Orlando, pastor André Valadão, pastor Márcio Valadão sempre falou a mesma coisa, para nós nunca aprisionarmos aqueles a quem o Senhor libertou. E tratarmos o rebanho de Jesus, as ovelhas de Jesus, com deferência, com carinho, com amor, com cuidado e com respeito. Então eu tenho feito essa defesa, mas é a primeira vez que eu venho falar com você, que é ovelha, que é líder, que caminha junto com esse pastor, ou você que caminha junto comigo. É a primeira vez que eu venho agora falar de nós, da liderança, dos pastores, e trazer um alerta, um cuidado que nós devemos ter. Eu também, como pastor que tem uma liderança sobre mim, eu tenho que ter o mesmo cuidado. Eu recebi esse discipulado de um pastor que era o meu regional, anos atrás, e isso foi assim para mim muito lindo. Eu já acreditava nisso, eu já pensava nisso, e agora eu quero transmitir para você esse mesmo discipulado. É claro que eu também abro isso aqui para todos os líderes e pastores, quem assistir isso aqui em qualquer igreja, qualquer denominação, que viva o evangelho puro, simples, genuíno de Jesus, que vive uma atmosfera simples de discipulado, de vida com Cristo, serve para qualquer pastor e líder, qualquer. Então, eu quero abrir para você aqui Números capítulo 12, e eu vou ler o texto de Números 12, que diz assim: falaram Miriam e Arão contra Moisés, por causa da mulher cuxita que tomara, pois tinha tomado a mulher cuxita. E disseram: porventura tem falado o Senhor somente por Moisés? Não tem falado também por nós? O Senhor ouviu. O Senhor o ouviu. Era o varão Moisés muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. Presta atenção nessas características aqui. Muito manso. Logo o Senhor disse a Moisés e a Arão e a Miriam: vocês três vão à tenda da congregação. E então saíram os três. Então o Senhor desceu na coluna de nuvem e se pôs à porta da tenda. Depois chamou Arão e Miriam, e eles se apresentaram. Então disse: escutem agora as minhas palavras. Se entre vós há profeta, eu, o Senhor, em visão, a ele me faço conhecer, ou falo com ele em sonhos. Não é assim com meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Boca a boca falo com ele, claramente e não por enigmas, pois ele vê a forma do Senhor. Como, pois, não temestes falar contra o meu servo, contra Moisés? E a ira do Senhor contra eles se acendeu e retirou-se. A nuvem afastou-se de sobre a tenda. Só que a nuvem se foi, mas deixou um problema. E eis que Miriam achou-se leprosa, branca como neve. E olhou Arão para Miriam, e eis que estava leprosa. Então disse Arão a Moisés: ai, Senhor meu, não ponhas, te rogo, sobre nós este pecado, pois loucamente procedemos e pecamos. Loucamente procedemos e pecamos. Você sabe que a história depois deu bom, né? Se arrependeram, Moisés orou, e aí Deus voltou e desfez a lepra. O que eu quero falar com você? Eu aprendi com o pastor que era meu regional na época, e eu aprendi uma coisa muito legal com ele. Quando você caminha, quando você tem um pastor que é manso, que é alegre, que é brincalhão, que é tranquilo, não é uma pessoa má, não é uma pessoa vingativa, não é uma pessoa dominadora, é uma pessoa acessível, e é uma característica na Lagoinha dos Pastores sermos acessíveis.
Obviamente, por essas características, olha o que nós lemos de Arão, ele era manso. Obviamente, o que acontece? As pessoas querem andar perto desse pastor. Elas vão na casa dele, toma café, come pizza, toma tereré, vai almoçar, passa às vezes o dia na casa. E aí o que acontece? Quando você não tem proximidade com essa pessoa, você de longe vê apenas a unção que está sobre ela, uma unção de governo que o Senhor colocou. Mas quando você se aproxima, começa a caminhar perto, começa a andar junto, você começa a ver naturalmente suas debilidades, suas fraquezas e suas falhas, porque todos nós pastores temos alguma debilidade, alguma fraqueza, algum calcanhar de Aquiles, alguma falha. E aí quando você começa a olhar para essa falha, o perigo que corre de a gente deixar de olhar para a unção que está sobre a pessoa e olhar para a falha. Esse é o perigo. A gente pode ver a falha do outro. É bom que sejamos vulneráveis. A gente pode ver a falha, pode até pontuar, pastor, você tem uma fraqueza, você tem uma falha, né? Às vezes você fala mal assim, você trata mal alguém, tem que mudar isso. Não é pecado apontar uma falha. Só que deixar de olhar para a unção que está sobre essa pessoa e olhar para a falha e tratar a pessoa de acordo com a sua fraqueza, tratar a pessoa de acordo com a sua falha, isso pode ser um problema para mim e para você, se a gente agir assim. Porque você vê o primeiro versículo, o que aconteceu? Moisés tomou uma mulher cuxita. Isso é uma fraqueza, foi uma falha. Não podia, era um erro. Ele cometeu um erro. Não podia ter tomado uma mulher cuxita. O que aconteceu? Olhou Miriam e Arão para o erro dele. Olharam para a falha, para uma debilidade. Deixaram de olhar a unção que estava sobre ele. E disseram, o Senhor não fala também por nós? Ah, aqui ó, eu também posso. Deus fala comigo. E aí deixou de receber a direção, desprezou a direção que Deus dava por ele, por causa da falha dele. Se acendeu a ira do Senhor, deixou a alma daquela pessoa leprosa. Porque eles deixaram de temer a unção que estava sobre ele. A gente, quando anda junto de uma pessoa, a gente pode olhar a falha da pessoa, pode até pontuar para ela, mas não pode tratar a pessoa como se aquela falha definisse ela, porque existe uma unção sobre ela. Por isso que Davi temeu muito Saul. Olha o temor de Davi. Saul queria matar ele. Saul queria o mal dele. Saul fez de tudo, campanhas e campanhas contra ele. Mas todas as vezes que ele tinha oportunidade de acabar com a vida de Saul, ele cortava só a orla para dizer assim, olha, eu poderia ter te matado e não te matei. E quando falaram para ele, Davi, tá aqui, ó, o Senhor entregou ele em tuas mãos, ele disse, ai de mim, tocar na unção que está sobre ele, tocar num homem que existe uma unção sobre ele. E olha, irmãos, não foi Deus que escolheu Saul, foi o povo que escolheu Saul. Deus autorizou, Deus deixou, mas não foi Deus que escolheu Saul. Saul foi um homem mau, e ele poderia ter matado, mas ele não matou, ele não quis tocar em alguém que havia uma unção sobre ele. É nesse cuidado que a gente tem que ter. Eu sei que há muitos anos atrás, pastores ficaram se arvorando disso para ter domínio sobre o rebanho, para não deixar o rebanho pensar, não deixar falar, não deixar questionar. Não, tem que questionar, tem que falar. Não pode tratar a pessoa segundo aquela debilidade. Ah, pegou a coxita. Ah, Deus fala é por mim também, não é por ele não. Tá vendo? Ele tem erro. Não pode acontecer isso. Cuidado para a sua proximidade com o seu pastor, para a sua proximidade com o seu líder. Eu tenho que ter muito cuidado com a minha proximidade com o André Valadão, porque ele até fala para nós às vezes, me corrijam, apontem falhas, né, me ajudem. Ele pede isso, mas eu tenho um temor com a unção que há sobre ele, por maior proximidade que eu possa ter com ele. Nos falamos toda semana, várias vezes por semana. Temos 3 encontros a 4 por ano que a gente toma café junto, come junto, conversa. Eu não posso permitir que, se eu encontrar uma debilidade nele, eu o trate de acordo com essa debilidade. Há uma unção sobre ele. Então eu tenho que ter cuidado, e você cuidado com o seu pastor. Você vê que Jesus e Pedro, né? Pedro caminhou com Jesus, viu Jesus manso, uma pessoa tranquila. Isso acaba sendo uma fraqueza, né? A fraqueza de um líder é ele ser manso, às vezes, porque ele está acostumado com lideranças impositivas,
pessoas que trazem imposição. E os servos de Deus não são assim. Não convém que os pastores, que os servos do Senhor sejam dessa forma, os líderes espirituais sejam dessa forma. Então Jesus foi um cara tranquilo, simples. E talvez Pedro, ao caminhar todos os dias com Jesus, viu essa debilidade nele. O que aconteceu? Quando Jesus falou da obra, que tinha que morrer, Pedro tirou Jesus e disse: Senhor, não te permitas tal coisa. Ele foi contra a obra de Deus, irmãos. Olha, a lepra dele foi curada na mesma hora, porque Jesus disse: para trás de mim, Satanás. Ele ali já curou a lepra dele. Se Jesus não toma essa atitude, Pedro ia ficar com a alma leprosa. Hoje eu vejo tantas pessoas com a alma leprosa, porque às vezes vieram de outra igreja, ou estão em uma igreja, mas são contra seus pastores. Porque não é que a gente tem que ser a favor de tudo. Não tem como ser a favor de tudo. É que tem pessoas que deixam de olhar para a unção que está sobre aquela pessoa, perdem o temor nisso, e passam a tratar a pessoa somente de acordo com uma debilidade, uma fraqueza ou uma falha. A falha não define a pessoa. A unção que está sobre ela define ela. Então a gente precisa ter esse cuidado para a gente não ficar com a alma leprosa. Eu não quero ter uma alma leprosa. Eu não quero que a sua alma fique leprosa. Perscrute seu coração. Verifique se em algum momento você não tratou seu pastor por causa de uma falha, de um erro, e acabou falando algo, fofocando com alguém, falando mal dentro do carro com a esposa, com o marido. Isso pode ter deixado sua alma leprosa. A ira do Senhor pode se acender contra você, e você ficar com a alma branca, mas não branca porque foi lavada no sangue do Cordeiro, branca de lepra, branca de fungo, aquela coisa feia, amargurada. Eu libero uma palavra de cura sobre você. Se você algum dia fez isso, eu quero liberar uma palavra de cura sobre a sua vida, eu quero liberar uma palavra de cura sobre a sua alma, eu quero liberar sobre você uma libertação. Nessa hora eu declaro a você: seja livre desse mal. Mas como Jesus diria, vá e não peques mais. Não cometa esse erro novamente. Quero abençoar a sua vida com essa palavra hoje, que você possa meditar e guardar esse princípio no seu coração por toda a sua vida, enquanto você viver. Deus te abençoe.